Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo caseiro de maçã com canela. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 3 maçãs, 1 colher pequena de canela em pó, 200 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento. Detalhe, essa manteiga ela tem que ser amolecida, tá? E essas 3 maçãs, se for maçã grande, então você usa somente 2, tá bom? E outro detalhe, você no preparo, o que você vai fazer? Você vai pegar o copo de leite com a casca da maçã, dessas 3 maçãs, e você vai bater no liquidificador, vai coar e vai reservar, tá bom? Para gente poder ter um resultado, né, bem, assim, ficar bem saborosa. Então, você vai pegar as cascas das maçãs, né, você vai bater com leite no liquidificador, bater rapidinho, tá? É só para bater, aí depois você vai coar, aí você vai reservar, tá bom? Que a gente vai estar usando na preparação da massa. É bem simples. E você vai cortar as maçãs em cubinhos, tá? Em quadradinho, deixar também reservado. Tirar a semente, né? Deixar cortadinha, quadradinho, em cubinhos, as maçãs, tá? Cortes pequenos. E você vai reservar, tá? Aí você coou, né? Aí reserva. Aí as maçãs, cortar elas, né? Os quadradinhos em cubinhos, tá? É simples, é uma receita e fica saboroso. Vai ficar saborosa, vocês vão gostar, tá? Então tá aí, tá vendo? Ó, você corta as maçãs em cubinhos e reserva. Agora nós vamos para o preparo da massa do bolo. Então o que você vai fazer? Na batedeira, se não tiver batedeira, pode ser a mão, tá bom? Se for um liquidificador potente também pode ser. Então na batedeira você vai misturar primeiro, né, o açúcar, a manteiga e os ovos, né? Esses ingredientes, tá bom? Porque a manteiga tá bem amolecida, tá? E aí você vai acrescentar, né, os ovos, aí você vai bater e depois você vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos, né? Que são 2 xícaras, você bota a primeira, depois coloca a outra, tá? Bate. Aí depois acrescenta também aos poucos o leite, né, que foi batido com casca, né, da maçã. Vai acrescentar a canela em pó, tá? Aí depois você vai colocar, vai acrescentar, né, essa colher de sopa, tá vendo a medida aí? Essa colher de sopa de fermento. E sempre olha a validade, para ver se está na validade, tá? Que isso é importante. E depois você vai acrescentar as maçãs na massa, cortadinho em cubinhos, vai colocar numa forma untada, tá? Com manteiga e 180 graus pré-aquecida por 40 minutos, pronto. É uma receita simples e o bolo ele fica molhado, ele fica fofinho. E as maçãs ela vai dar um sabor todo especial, tá? Né? É uma receita muito simples, muito fácil de fazer. Pode ser acompanhada com café, um chá, com sucos naturais. Então, é uma receita, aquela receita da vovó, aquela receita caseira, bem simples, bem fácil de fazer. Então, é um bolo que vai ficar fofo e ao mesmo tempo molhado e que vai ter também os pedacinhos da fruta, né? Da maçã, que é um calmante natural. Então, tá aí essa receita, né, de bolo caseiro de maçã com canela. E a canela também, ela dá um sabor também todo especial, dá um toque todo especial nesse bolo. E é algo simples, sabe, né? É uma receita que eu tenho certeza que você vai fazer e vai conseguir ter um resultado final satisfatório. Então tá aí essa receita deliciosa de bolo caseiro de maçã com canela. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, tá? Lá no Velho Testamento, é o Salmo de número 126. E eu vou ler aqui 3 versículos, tá? Os primeiros versículos desse salmo. E o título é interessante, que diz assim, ó: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Aí diz assim, versículo 1: Quando o Senhor
trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este salmo, né, é interessante porque o povo de Israel, ele ficou um período, né, foi levado cativo, né, levado à força, levado cativo e pelos babilônicos, e esse período, né, que eles ficaram cativos foi de 70 anos. Não foi 7 semanas, não foi 70 meses, mas foi 70 anos. E nós vamos ver que eles já estavam, né, tristes, mas muito tristes, porque eles foram tirados da sua terra natal. Eles já tinham, né, eram famílias, né, que cresceram ali em Jerusalém, em Sião, e de repente eles não estavam mais na sua terra, não estavam mais cultuando a Deus como eles cultuavam, né, como eles adoravam o Senhor, e houve totalmente essa mudança, né? Antes eles tinham alegria, né? Antes eles tinham paz, e de repente esse quadro mudou, e ali eles foram levados cativos. Mas nós vamos ver que nesse salmo aqui, né, há esse relato que eles foram libertos. Finalmente eles foram libertos. E a gente vê, como eu li aqui, que fala assim, ó, e o Senhor que trouxe do cativeiro, quando o Senhor trouxe do cativeiro. Então, quando eles foram libertos, eles não estavam nem acreditando que aquilo era real, que era verdade, que eles já estavam tão assim, né, já estavam passando tanto tempo e eles ali cativos, que eles já estavam já achando que já estavam quase se conformando, tendo que lidar, conviver com aquela situação. E de repente ali o Senhor foi e agiu, e eles puderam retornar para Sião. E eles falam que estavam assim, não, é como se tivesse falando, não estou acreditando que eu estou podendo retornar para a minha terra de origem. E eu quero trazer isso para os nossos dias, porque tem pessoas que começaram um casamento com paz, com alegria, com amor, né? Porque o relacionamento, né, essa união é formada por causa aqui do amor, né? E de repente, diante de algumas situações, diante de alguns conflitos, e aquela paz, aquela alegria, aquele amor acabou se enfraquecendo. E relacionamentos que estão abalados, né? Porque diante de alguns conflitos, diante de algumas situações, algo que ficou, vamos dizer assim, mal resolvido, né? Mas eu quero dizer para você hoje que Deus, ele tem poder para retornar, para trazer de volta, para resgatar esse primeiro amor, essa paz. Parece que não tem mais jeito, né? Fala assim, não sei, está difícil. Mas eu quero dizer para você que não existe nada difícil para o Senhor. Deus tem poder para restaurar, né? Deus tem poder, né, para que a paz torne a reinar na sua vida, no seu lar, na sua família, em todas as áreas. Talvez você começou bem um projeto, você é uma empreendedor, uma empreendedora, e de repente aconteceu algumas situações onde você estava tudo tranquilo, as coisas estavam acontecendo perfeitamente bem, e de repente você se sentiu assim acuado diante das situações, das circunstâncias, e com isso você acabou até desanimando, sabe, achando que não tem condições mais de retornar como era no início, quando você começou com aquele gás, com aquela disposição, e as coisas dando certo, as coisas fluindo. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus, ele tem poder para retornar isso, para resgatar e te livrar de toda essa situação embaraçosa. E vai te dar graça, vai te dar sabedoria, e você vai sair, você vai dar a volta por cima nessa situação, né? E você vai ser bem sucedido, vai dar continuidade àquilo que você começou, os sonhos, os projetos. Talvez você estava estudando, estava fazendo a faculdade e de repente trancou, né? Eu quero dizer que para você não desistir, para você continuar, sabe? Trancou a matrícula, vai lá e continua,
né, que você venha terminar aquilo que você começou, porque tem coisas grandes para você mais à frente, né? E Deus vai estar te dando graça, Deus vai estar te dando sabedoria. Talvez você esteja passando por um momento delicado de enfermidade, mas Deus tem poder para te curar dessa enfermidade, né? Nosso Deus é um Deus que cura, e eu creio na cura, né? E não se desespere, não. Tem jeito. Tenha fé, confia no Senhor, que Ele vai estar cuidando de você. Ele está cuidando de você. E aqui nós vemos que o povo, eles sentiram assim, não, estou como cristão, não estou acreditando que, mas Deus fez. Eles retornaram para Sião. E ele mesmo fala que eles começaram a se alegrar, eles começaram a cantar, que até então eles não tinham nem aquela animação de cantar, de louvar, de sorrir, eles eram tristes. Não tinha motivo para eles sorrirem, não tinha, porque estavam presos, estavam cativos. Mas o Senhor mudou a história, o Senhor mudou o quadro, o Senhor reverteu aquele quadro, aquela situação. E eu quero dizer para você que Deus vai mudar essa tristeza, isso que estava aí te angustiando, Deus vai transformar em alegria. Esse desânimo que está batendo, aí você desanimar, de desistir, Deus vai transformar em renovo, né? No seu relacionamento com seu esposo, vai ser resgatado o primeiro amor. E você vai ver, você vai desfrutar, você vai usufruir, nessa palavra de usufruir das bênçãos de Deus na sua vida, sua família, os seus filhos, seu esposo, os sonhos que você tem. Não desista dos sonhos, continua. Você não está sozinha, não. Tem um Deus contigo. Mas aconteceu uma situação que cometeram uma injustiça, falaram algo que não era verdade, e isso me abateu, isso me entristeceu. Talvez você até, por causa disso, perdeu o emprego, houve alguma situação. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é justo. Não fica olhando para essas coisas, não. Olha para Jesus, continua. Fecha-se uma porta, abre-se 10. Tem muita coisa para você viver ainda em Deus. Não entra nessa caverna, não. Não entra nesse lugar escuro, não. Sai dessa caverna, olha, o sol está brilhando para você. O sol está brilhando para você. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Agradece a Deus porque Deus está te dando livramento. Que Deus tem coisas grandes para fazer. E pode ter certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. E você vai se alegrar muito em Deus, pelas vitórias de Deus. E as pessoas vão ver. Porque foi o que aconteceu, as nações viram o que Deus fez. Grandes coisas fez o Senhor a estes. E é assim que Deus faz. É notório. A bênção de Deus nas nossas vidas é notório. Então que você possa confiar no Senhor e continuar. Fica firme, não desanima não. Não baixa a cabeça não. Continua. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e vai acontecer para a glória de Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e você vai se alegrar muito e vai cantar o hino da vitória. Então que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.